Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é a festa das 7 dores de Nossa Senhora das Dores. Então, o domingo sede a esta festa vai ser comemorado, mas celebramos por isso os ornamentos brancos. Dentre as 7 dores da Santíssima Virgem, a primeira é a profecia do velho Simeão. A segunda dor é quando Nossa Senhora vai ao templo para cumprir a festa da Páscoa, aí Evangelho de São Lucas, e o menino Jesus fica 3 dias perdido. Então vamos considerar esta dor da Santíssima Virgem. São José é chamado o Justo. Justo na Sagrada Escritura equivale a santo, ou seja, um homem que diante de Deus e dos homens anda conforme a lei, intachável, irreprovável, totalmente coerente com a prática da religião e as leis justas dos homens. Naquele então equivaliam às mesmas. Israel tinha por lei civil a lei de Moisés e São José andava em conformidade. E nós vemos a Sagrada Escritura, Nosso Senhor tinha 12 anos. Aí vai cumprir um preceito que tinha que se deslocar ao templo. Esta festa durava alguns dias. E um menino com 12 anos tinha 2 possibilidades, ou ficar com a mãe ou ficar com o pai. A partir dos 12 adiante, tinha que uma filha ficaria com a mãe durante essa festa e um filho ficaria com o pai. Mas com 12 podia ficar com um ou com outro. Então Nossa Senhora não tem o menino Jesus por perto, supõe que esteja com São José. E São José não tem o menino por perto, supõe que esteja com a Santíssima Virgem. Passam-se 3 dias, encontram esposos, aí o casal se encontra, e aonde está o menino? São José não está com o senhor? Não, minha senhora. Nossa Senhora, São José diria, está? Não. 3 dias, onde está este menino Deus? E Nossa Senhora, como mãe, vai procurar entre parentes conhecidos, aqueles piedosos hebreus daquele então, que não existe mais nenhum desses, e não viu o menino Jesus. E quando chegam, depois de 3 dias, está o menino Jesus no templo, ouvindo o catecismo do sacerdote, que alguns dizem que era o Gamaliel. Mas não vamos entrar em detalhes, um dia poderemos entrar em detalhes. E a Sagrada Escritura vai dizer que o menino Jesus estava perguntando, e os sacerdotes estavam admirados das respostas que ele dava. E aí Nossa Senhora e São José admiram essa cena e vai perguntar: meu filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai, diz Nossa Senhora, e eu há 3 dias procurávamos aflitos. Aí está a dor de Nossa Senhora. 3 dias em que o menino Jesus, está perdido numa multidão piedosa. Esta dor de Nossa Senhora, ela entendeu, porque esta dor ia ser reproduzida daqui a alguns anos a mais. São os 3 dias do sepulcro de Nossa Senhora, em que ela ia procurar por Jerusalém, entre todos os vivos, e o seu filho estaria no sepulcro. Ela entendeu essa dor. Aí Nosso Senhor responde: mas por que me procuravam? Por que me procuravam? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Aí o Evangelho diz que eles não entenderam, ficaram pensativos, e aí vai o menino Jesus para casa, depois de 3 dias de aflição dos seus pais. Senhores, esta dor é profunda. Perder um filho, só sabe quem os teve e os perdeu em algum momento, e só a possibilidade de o cogitar já causa um aperto no coração de mãe e de pai. Agora o nosso Senhor estava ali no templo, estava na casa de Deus, Deus estava na sua casa. Mas Nossa Senhora, daqui a alguns anos, algumas décadas a mais,
vai ver que o seu filho não estará vivo, estará morto. Nesta dor, Nossa Senhora também podemos penetrar no seu coração e ver que é a dor de perder filhos que ela adotou, mas ela não vai vê-los mais, só no juízo final. As almas que se condenam, dor, porque são filhos que morreram para Deus, os condenados. Os pecadores cismáticos, hereges, estes, enquanto respiram aqui na face da terra, têm ainda a possibilidade de se converter. Mas no estado atual, o herege o cismático está também morto para Deus. Ao contrário do que disse Francisco há 2 dias atrás, que todos estão em suas religiões e Deus está em todas elas, são línguas diferentes para expressar o mesmo Deus. Não, senhores. O Catecismo das Crianças de Primeira Comunhão diz o quê? O que é um membro vivo da Igreja? É aquele que professa a fé católica, íntegra e está na graça de Deus. O que é um membro morto? É aquele que professa a fé, mas não tem a graça de Deus. Agora, o herege, o cismático, é um membro que está amputado da Igreja. Dá uma gangrena na perna, amputa a perna. Aquela perna, ela vai apodrecer. O herege, o cismático, o pagão, é um membro, em realidade o pagão não, porque nunca foi, mas o apóstata, o herege, o cismático é um membro cortado. E só se for inserido novamente ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja, ele pode viver da vida de Cristo, da fé em Cristo e na sua Igreja e se salvar. Mas o coração de Maria viu e vê que tem almas que Deus morreu por elas, seu filho morreu por elas, e elas vão preferir a morte eterna do que a vida para com Deus. É uma dor profundíssima. É uma dor sem bálsamo. Porque eu ter perdido o menino Jesus encontrado, seu coração se alegra. Ter perdido o nosso Senhor, perdido com aspas, hein? Na Sexta-feira Santa. Mas no domingo de Páscoa ele está vivo e glorioso. Agora as almas que se condenam, senhores, não tem nada que poderá tirá-las do inferno. Então nos resta o que para consolar Nossa Senhora? Ter amor, estima pela prática de rezar pela conversão dos pecadores. Para não causar maior dor ao bom Jesus, que morreu para a salvação de todos, saber que vai ser aplicado por pouquíssimos este sangue redentor, porque muitos são os que não querem a aplicação deste sangue e obter a salvação. Então, Nossa Senhora, sim, a dor recai sobre perder o menino Jesus. Mas lembremos-nos que os que um dia foram batizados também são membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E perdê-los equivale a perder outros Cristos. Um batizado, mesmo no inferno, leva o caráter batismal, do qual ninguém nada poderá arrancar da nossa alma. É impossível. Não tem como desbatizar ninguém. Houve um homem, por exemplo, que causou muita dor à Igreja e ao céu, chamado Juliano, imperador romano, chamado o Apóstata. Havia já dado a paz à Igreja, Constantino, e um pouco depois este sujeito vai ser o imperador de Roma, e ele batizado, católico, muito bem, e vai apostatar, e vai declarar ódio a Nosso Senhor, vai tentar ressuscitar o culto pagão, os sacrifícios dos ídolos, o culto dos hebreus, o templo destruído por Tito lá, tanto que conta que ele tentou reconstruir o templo para ressuscitar o culto dos hebreus, e um fogo misterioso devorou todo mundo lá, e acabou com a festa satânica de ressuscitar esta abominação. Depois ele, no combate lá, vai morrer, vai levar uma ferida mortal, e vai morrer dizendo assim: me ganhastes, Galileu. Ou seja, ele queria matar Cristo, mas ele morreu num combate onde ele se dá por vencido por Cristo. Batizado, ex-católico, um dia teve alguma devoção,
Mas imagine no céu a dor do bom Jesus, que o resgatou com seu sangue no batismo, nas suas confissões e comunhões, e um homem desse morrer declarando ódio a Deus. E o imperador romano, que fez muitos mártires, hein? Matou muitos compatriotas do céu enquanto batizados. Foi um demônio, este homem. E nós podemos passar a história de todos os heresiarcas e cismáticos. É a mesma revolta. E são almas que já foram para a eternidade e a sua perdição está declarada para sempre. Não são 3 dias, é uma eternidade que nunca mais poderemos encontrar a Deus. E Nossa Senhora se compadece. Dor de um coração, porque ela é mãe de todos. Por isso temos que ter cuidado, senhores. Às vezes vemos essa gente, como mencionava, que se diz católica, dizer as piores aberrações e na revolta, supostamente por zelo, desejarem o inferno, que cai um raio. Se cai um raio, ele vai para o quinto dos infernos, um a mais para o diabo, um troféu para o inimigo, e declarar o que? O sangue de Cristo ineficaz naquela salvação. Isso é cruel, hein? Por isso nosso Senhor, em muitas aparições verdadeiras, insiste que devemos rezar pelos pecadores. E uma aparição, uma santa, não me lembro no momento o nome dela, Nosso Senhor diz que qualquer graça que desejássemos, poderíamos obter se rezássemos pela conversão dos pecadores. Compraz a majestade de Deus e ao coração de sua mãe que a preocupação do céu é a conversão dos pecadores. Deus quer encher o céu de almas. Por isso, temos os meios e teremos até a consumação dos séculos, mesmo com a crise da igreja, quem quiser se salvar vai encontrar a salvação na nossa fé católica, apostólica, romana, sem a qual ninguém pode se salvar. Então, senhores, as dores de Nossa Senhora também nos animam. Ninguém gosta e nem poderia gostar de ver uma mãe sofrer. E se falamos isso das mães humanas em suas deficiências, imagine a mãe de Deus que não tem nenhuma. E é mãe de todos nós, nos adotou. O evangelho de hoje estava em pé junto à cruz de Jesus, Maria, sua mãe, Maria de Cleofás, Maria Salomé e Maria Madalena. E disse, vendo o discípulo que amava, São João disse, Nosso Senhor, eis aí tua mãe. Vendo sua mãe, disse, mulher, eis aí teu filho. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. É o evangelho da adoção, em que Nossa Senhora se transforma por declaração testamentária de Nosso Senhor, assinando com seu sangue que somos seus filhos. Ele dá sua mãe para aqueles que são seus. Então, senhores, devemos saber e ter presente e ser a nossa preocupação de não querer que nenhum dos nossos, ou seja, aqueles que professam a fé, acabem perdendo a fé. A apostasia, o cisma, a heresia. E devemos o quê? Nos alegrar, não, que o diabo carregue, não, que se convertam. A maior vitória sobre o diabo é arrancar uma alma das suas garras. Por isso, causa ao céu alegria e aos infernos um grande tormento. E nós não rezamos pelos pecadores. Se perdeu muito essa preocupação e esta devoção de rezar pelos pecadores. É verdade que muitos insistem nas almas do purgatório e devem insistir para salvá-las do fogo do purgatório, mas a salvação eterna delas está decretada, do purgatório não se condena ao inferno. Agora, nesta vida, senhores, estes que andam errantes, ou nós que podemos, estando de pé, podemos cair a qualquer momento, devemos rezar pela perseverança dos justos, o alívio das almas do purgatório e a conversão dos pecadores. Então, nesta dor do menino perdido, nós vemos a dor de Nossa Senhora das almas que vão se perdendo. E a perdição, a apostasia é gradativa. É muito sutil. Ninguém acorda apóstata. Nunca. É visitar um site do herege cismático, é ouvir uma música do herege cismático. Mas fala de Jesus. Sim, fala de Jesus. O diabo também, hein? Se chamar a Orquestra do Inferno, vai cantar melhor do que a Congregação Cristã do Brasil.
aqui para nós. É um coro que caiu do céu, hein? Assim que a Orquestra Sinfônica do Inferno pode fazer um louvor espetacular enquanto orquestra. Mas isso vai agradar a Deus? Não, porque ele é demônio. Como disse São Tiago, o diabo crê e teme. Então, não todos aqueles que falam de Jesus são de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí vamos lá, numa aflição tem um pastor XY que vai falar lá um pouco de animar e na confiança e na oração. É um pastor protestante, ele não fala para a salvação das almas. Não podemos. Ah, mas é muito bonito, é bíblico. O diabo, senhores, conhece a Bíblia melhor do que qualquer exegeta. Na tentação a nosso Senhor no deserto, o que vemos ele fazer? Citar a Bíblia, de memória, de cor e salteado. Então, nem todos aqueles que conhecem a Bíblia são de Deus. Ah, vamos lá, o Evangelho segundo Allan Kardec, mas é o Evangelho de Jesus, sim. Allan Kardec, passaram-se quase 2000 anos, 1700, 1800 depois de Jesus. Que Evangelho podemos escrever depois de 1800 anos de Jesus ter passado na face da Terra? É impossível. Só pode ter escrito o Evangelho quem viu Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou conhecido quem o viu aqui em carne e osso, corpo, sangue, alma e divindade, transitando pela Terra Santa. Quem viveu 100, 200, 300, 400 anos não pode escrever um Evangelho. E muito menos quem viveu 1700, 1800 anos depois de Jesus ter passado. Aí os católicos, mas o Evangelho, vão ler o Evangelho segundo Allan Kardec, vão tomar um passe lá no centro espírita, aquela aguinha que fica numa luz azul, fluida, sei lá que diabrura chama aquilo, vão sentir profunda paz e vão falar que aquilo é do bom Deus. Não, o diabo causa falsa paz. Aí vão acreditar na reencarnação, depois daí vão consultar o futuro no tarô, vão fazer umas simpatias e depois estão sambando lá no terreiro de Macumba para receber entidades ou consultá-las. A entrada para a Umbanda é ter passado no espiritismo de Allan Kardec. Aí depois vai ter inimigo, vai fazer um trabalho para derrubar o outro e depois, tchau. Um pacto com uma entidade das trevas e se entrega às piores diabruras achando que está servindo a Deus. E o céu? E o coração de Maria? Dores. Ontem católico, hoje espírita. Ontem católico, hoje protestante evangélico, que quiserem de qualquer nome que não seja católico, é mazelo. Hoje católico, amanhã apóstata. Então as dores de Nossa Senhora, esta dor é de ver que muitos dos seus filhos vão no caminho de uma perdição da qual não tem como mais encontrá-los. E nós, como filhos da Santíssima Virgem, devemos o quê? Consolar nossa mãe. Começando entregando nossa alma de tal modo que nossa alma não se afaste de Deus e da fé católica. Então, primeiro, se arrimar em Deus e na fé católica. E depois, aqueles que estão distantes, ter zelo pela salvação do próximo. Aí eu vou ter que pregar? Não. Vou ter que ir lá jogar uma bomba no terreiro, no centro espírita? De modo algum. Se rezarmos pela conversão dos pecadores, a igreja evangélica vai ficar vazia e o terreiro vai ser entregue às telhas de aranha. Sim, senhores. E vou lhes contar um caso nesse país, princípio do século XIX, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Havia um padre Pagliuca, algo assim seu nome italiano, que foi nomeado como pároco da catedral. E quando ele chegou lá, a loja maçônica, cheia de membros, o resto de católico, tudo vinculado com a maçonaria. E este homem de Deus estabeleceu o apostolado da oração, daquelas velhas com aquela fita vermelha no pescoço. E o que aconteceu? Essas velhas temerosas, cheias de fervor, católicas, espirrava catecismo pelos ares,
adorando o Santíssimo, rezando o seu rosário diante lá na catedral, converteram, e as lojas maçônicas e os templos protestantes e luteranos daquele então, imigração alemã, ficaram vazios com a reza destas mulheres unidas ao coração de Jesus. O mesmo que veneramos, o mesmo que honramos e adoramos, mas aonde está a nossa confiança nesse coração? Converte pecadores. As batidas do coração de Jesus é amar a Deus por nós e converter as almas a Deus. Então, senhores, aí vemos essa apostasia generalizada, esse país que não é católico, mesmo que as estatísticas digam o contrário, o IBGE diga, não, a maioria do católico brasileiro é do IBGE, não é da Igreja Católica. Católico que crê na reencarnação, que faz simpatia, que não conhece o catecismo, que não sabe os 10 mandamentos, que não acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora, que nega que a Bíblia é a palavra de Deus, e não de alguém que devaneou e começou a escrever, ou muitos escreveram devaneando, não. Onde estão esses católicos? Do IBGE são católicos, mas da igreja não são. Que usam preservativo, que tem uma vida matrimonial, pré-matrimonial, licenciosos, aborto, a favor, que votam no comunismo, no petismo, em suas diabruras, esquerdistas, não são católicos. Aí fala, mas padre, é a hora das trevas. É a hora das trevas porque deixamos a luz da verdade arrefecer. Porque com um terço, com o coração de Jesus, uma velha converte uma cidade, o que não faríamos nós, senhores? Falta a fé daquelas velhas, a fé católica. Então, ter grande zelo, preocupação de perseverar no caminho da verdade e de atrair almas à verdade. Rezando. Não é infernizando, esfregando catecismo e brigando em blog, internet, em canal e todas essas... Isso daqui não faz nada. Ninguém se transforma em mais católico por um vídeo. Nunca. Agora, com uma oração e por terem ouvido alguma doutrina verdadeiramente católica, mas alguém tem que rezar, hein? Para aquela verdade que passou pelo ouvido, caia no coração, seja uma convicção de alma e viva o catolicismo em conformidade com o que ouviu. Sem oração, isso é impossível. E aquele que ouviu talvez não consiga rezar, mas os que ouvem há muito tempo, temos que rezar pela conversão dos pecadores. Não se vê pedir missa pela conversão dos pecadores, não se vê nas intenções dos terços a conversão dos pecadores. O que vai acontecer? Os pecadores serão a maioria e eles, com a força da iniquidade e a nossa propensão ao mal, graças ao pecado original, vão nos engolir e o mundo será do pecado, da morte e da condenação, como vemos acontecer. E olha a dor do coração de Maria, que são multidões e multidões que se perdem a cada instante. Então, senhores, consolemos nossa Mãe Santíssima. Nosso Senhor fez a parte dele. Minha mãe, depois desses 6 dias, 3 com 12 anos e 3 com 33 anos. Nunca mais eu vou ficar longe da senhora. Por isso a Assunção, corpórea. Nosso Senhor pega a sua Mãe Santíssima e a leva para onde Ele está. Agora, nesta hora, 2 corpos estão no céu, conversando e rezando por nós. O de Jesus glorioso, nosso Deus e Senhor, e de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha nossa. E nosso Senhor também, para que sua mãe não sofra, vai seguir atraindo as almas para Deus, para o céu, para que ela tenha mais filhos lá onde ela mora. E para isso precisamos nós aqui na Terra rezar para que os interesses e intenções de Deus se concretizem nas almas daqueles que estão trilhando o caminho da perdição. Então façamos o mesmo. Isso é apostolado que todo o batizado deve fazer. Rezar pela conversão dos pecadores, para que esta dor de ter perdido o menino Jesus não seja perpetuada perdendo mais almas. Almas pelas quais o bom Jesus morreu para a sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.